João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Se eu titubear, irmãos, alguma coisa, irmãos, podem errar alguma referência, podem intervir. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Vamos rogar mais uma vez ao Senhor a sua bênção, para que nos ilumine. Senhor, te peço, ó Pai, por tua graça, que o Senhor fale conosco essa noite. Rogamos a tua graça sobre nós, que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos assim aprender do Senhor, Pai. Eu te peço, ó Deus, que nosso coração esteja cativo à tua palavra, e que tão somente o teu nome, ó Deus, seja glorificado por meio da tua palavra. É o que eu te peço, e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente está no capítulo 2 do livro A Santidade, do John Charles Wiley. A gente viu sobre o pecado, dos estudos, e entramos no capítulo 2, fazendo uma introdução sobre santificação, que é o segundo capítulo do livro. Então são 3 pontos que nós estamos trabalhando no capítulo 2, que é a natureza da santificação, que foi o que vimos na quinta-feira passada, e hoje vamos trabalhar o ponto 2 e tentar finalizar o ponto 3, que o ponto 2 é os sinais visíveis da santificação, e o terceiro são a distinção entre justificação e santificação. Mas hoje, com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir, eu pretendo finalizar pelo menos o segundo ponto, que é sobre os sinais visíveis da santificação. Como que são evidenciados esses sinais da santificação em nossa vida? Como que nós podemos crescer gradualmente diante do Senhor e na sua presença, espiritualmente, tendo em vista que a santificação ela é um processo realizado em nós pelo Espírito Santo de Deus, de forma gradual, não como a justificação, que é um ato de Deus realizado no seu tribunal uma vez só, onde Ele nos declara justo quando cremos. Mas a santificação, distintamente da justificação, ela é um processo contínuo que nos conduzirá à glorificação, quando o nosso corpo ser plenamente transformado. Então a gente percebeu no primeiro estudo, e se a gente ter um entendimento superficial acerca do nosso pecado, a gente não vai conseguir entender de fato a santificação, e cairemos nos 2 extremos, nos antinomianos, que acham que a lei de Deus não vale mais para nós, e que não precisamos mais observar os 10 mandamentos, e a concepção legalista, de salvação por obras, onde as pessoas vão querer viver sob a religiosidade, de achar que cada preceito da lei deve ser cumprido cabalmente, e ele acha que tem essa capacidade. Então, quando não se tem o conhecimento correto acerca do pecado, a gente cai no entendimento superficial acerca da santificação, e somos propensos a cair num erro, no entendimento equivocado, limitando a santificação à roupa, limitando a santificação a nos enclausurando a nós mesmos, onde achamos que a fé não deve ser vivida só para nós, outros já achando que a fé deve ser vivida num formalismo, numa religiosidade, e várias outras concepções que não é de fato o que a Bíblia nos ensina acerca do que é santificação. O que a gente aprendeu na lição passada foi a natureza dela, e uma coisa essencial que aprendemos foi que a santificação, como
o que causa a santificação em nós, o fundamento dela se dá a partir da nossa união com Cristo. Se dá a partir daquilo que lemos no versículo 5 de João aqui, capítulo 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, Jesus diz, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece nele. A santificação, então, ela é um resultado, ela é um fruto inevitável da nossa união com Cristo. Então, o ímpio, ele não pode se santificar. O descrente, o incrédulo, ele não pode ter uma verdadeira santificação, uma vida de santidade diante de Deus. Apesar de que ele possa aparentar algumas boas obras, externamente, mas ele não pode alcançar esse tipo de santificação, onde ela é realizada mediante a nossa união com Cristo, como fruto dessa nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz então: aquele que está em mim, esse dá muito fruto, esse de fato se santifica, esse de fato vive para a glória de Deus. Então, partindo dessa concepção, desse entendimento de que a nossa santificação está fundamentada em Cristo, em nossa união com Ele, aí assim nós podemos partir para o segundo ponto, que é os sinais visíveis da santificação. Então nós vamos tratar uma realidade interna e ver como ela se dá de forma externa, como que a Bíblia nos ensina que o homem santo, o homem segundo Deus, vive agora regido pela palavra do Senhor. O autor ele diz algo bem interessante acerca desse assunto dos sinais visíveis da santificação. Ele fala que a verdadeira santificação, pois, não consiste em conversar sobre assuntos religiosos. Esse é um ponto que jamais deveria ser esquecido por todos nós, ele diz. As pessoas ouvem a verdade do Evangelho de forma tão contínua que contraem uma familiaridade doentia com suas palavras e expressões, chegando algumas vezes a falar tão fluentemente sobre as suas doutrinas, que até poderíamos pensar que elas são crentes autênticas. A primeira coisa que ele vai nos ensinar é que nós não podemos confundir santificação somente com conversação religiosa. Você não é uma pessoa santa diante de Deus só por conversar sobre assuntos religiosos relacionados à igreja, relacionados à sua fé, como ele diz aqui, como muitos são achados hoje, como muito conhecido como crente papagaio, que consegue repetir e ter uma fluência e decorar as doutrinas, mas quanto que na prática é uma vergonha a sua vida a respeito do Evangelho e da santificação. Então, de fato, é uma causa de desgosto e aversão a Deus. É como se a pessoa estivesse blasfemando o nome de Deus, ela dizer que, ela falar desses assuntos acerca do Evangelho, de Cristo, da salvação, da graça, e isso de fato não ter acontecido no seu coração. Então é só uma hipocrisia, uma capa na verdade. Então é necessário que sejamos santificados não somente de palavra, nem só de língua, mas de fato e de verdade, como João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18. Então necessariamente não é só saber, não é só repetir, não é só saber dar uma definição da doutrina, é de fato ter um coração em verdade santificado pelo Senhor e pelo seu Espírito. Então a nossa santificação, a verdadeira, a primeira coisa que aprendemos aqui é que ela não se limita a saber determinadas doutrinas, a saber determinados assuntos acerca da fé, ou saber expressar isso muito bem em uma boa conversação com alguém. Pelo contrário, ela se dá inteiramente quando o nosso coração ele é santificado pelo Espírito Santo de Deus. E não é só de palavra e de língua que expressamos isso, mas de fato é uma realidade que aconteceu no nosso coração. Mas Jesus disse que ninguém pode falar coisa alguma, que tudo aquilo que nós falamos é o que de fato o nosso coração está cheio. Então se uma pessoa também ela professa uma fé genuína, um amor por Deus genuíno, isso também pode evidenciar uma evidência de que o seu coração é santificado diante de Deus. Então a verdadeira santificação,
ela não consiste também, irmãos, em ter sentimentos religiosos. Você percebeu que a nossa geração ela é muito mística e muito emocional? Que as pessoas buscam muito sentir emoções na igreja? As pessoas hoje buscam igrejas, né, que o playback dê um sentimento, uma emoção. As pessoas estão em busca de emoções. E nós não vivemos por emoções. A emoção ela é como um fogo de palha que logo passa. E a verdadeira santificação ela não é marcada pela emoção. Eu fui à igreja e senti um sentimento bom, senti uma coisa tão boa naquele momento. Mas aí quando a pessoa sai, ela não tem mais aquilo. Então, de fato, isso é uma evidência de que o coração dela ainda não foi santificado. Que ainda Cristo não é ainda o Senhor do seu coração. De que esse coração foi verdadeiramente santificado pelo Senhor. Então a gente vê que muitas pessoas têm baseado a sua fé, a sua santidade e santificação nesses sentimentos religiosos, chegando ao misticismo, a dizer que foi Deus que falou para ela, que ela ouviu a voz de Deus e que Deus chegou e entregou, né? Que a gente vê essas profecias e profetadas hoje no meio carismático de muitas pessoas, quanto que na verdade são palavras da própria mente dessas pessoas, porque houve um bom som. É tanto que você pode ver que hoje a maioria dos pregadores, quando estão pregando nessas igrejas, põe um fundo musical, né? Que é para a pessoa chorar, que é para causar emoção. Então isso é na verdade muitas vezes superficialidade. Isso não evidencia uma verdadeira santificação, um coração que verdadeiramente ama o Senhor. De fato, nós temos um exemplo muito claro disso, né? Que são comparados àquelas sementes do semeador que caiu no solo rochoso, onde diz em Mateus, vamos ler lá Mateus 13, 20. Então há um perigo muito grande, irmãos, de querermos basear a nossa fé e santificação somente nos sentimentos, nas emoções, quando ela deve ter respaldo racional acerca do que a palavra nos instrui, confirmado em nosso coração. Mateus 13, 20. Quem encontrou pode ler. Ele recebe com alegria a fé, ele abraça a fé, ele acha bom o momento, alegre. Só que a gente percebe depois que quando Jesus vai explicar, né, acerca dessa semente que cai no solo rochoso, é aquele que se encanta com o cristianismo, com a fé, mas que não tem fruto, não tem raiz. Ele vai fazer o que quando o sol esquentar? Ele vai morrer, ele não vai germinar, ele não vai dar crescimento, ele não vai dar fruto. Então, entretanto, algumas pessoas, por sentir-se alegre com a fé, é por isso que há muitos desviados hoje, como as pessoas falam, né? A gente percebe que quando essa semente cai no solo rochoso, e é baseado somente na emoção, nos sentimentos, ela não vai dar fruto, ela não vai germinar, ela não vai ter raiz para suportar o dia da aflição, o dia do sofrimento, sofrer pela causa de Cristo. Quando passar algum tempo, então, ela vai se desviar da fé e voltar de novo ao mundo, porque se ela não sentir aquela emoção, né, onde ela se fundamentou nos seus sentimentos, quando acabar aquilo, ela voltará, retornará para o mundo novamente. Então as consequências de um emocionalismo falso tornam-se uma doença mortífera para a nossa alma. É um perigo muito grande vivermos disso, por causa do pecado do nosso coração. E quando o diabo, irmãos, é expulso de uma vida apenas temporariamente, devido ao calor de algum reavivamento, alguma alegria que ela teve com a fé, mas pouco a pouco ele volta de novo a retornar à sua habitação, porque aquele sentimento, aquela emoção, elas vai se esvaindo do seu coração. E o que acontece com aquela pessoa que volta de novo para o mundo e que abandona a fé? A Bíblia diz que vem mais outros com um demônio e habita nela, e o seu estado se torna pior do que o primeiro, porque ele só foi na verdade um simpatizante da fé. Ele só se tornou alegre naquele momento, não teve uma continuidade, não teve consistência. Então é 1000 vezes melhor, irmãos, começar com lentidão e então continuar com perseverança na palavra, na oração,
né, começar de fato e saber calcular o custo que é servir a Cristo e viver para Cristo. E a gente tem uma situação muito semelhante a isso, de muitas pessoas assim que vivem na fé e com o tempo saem e retornam para o mundo, é a esposa de Ló, uma mulher que foi advertida pelo próprio Deus por meio dos anjos, dos seus mensageiros, a que deixasse a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da depravação, da pecaminosidade daquele povo, onde Deus iria destruir com fogo e enxofre, e o fez, né? E pediu para que Ló com sua família saísse. E que eles, a ordem era bem clara, que eles não olhassem para trás. E ela, pelo seu coração, está preso no mundo. E o que mais me choca, irmãos, é que a mulher de Ló, ela presenciou tudo aquilo que Deus fez por meio da vida de Abraão. Porque Ló era sobrinho de Abraão e ele vivia com ele, antes de se separar para ir para Sodoma e Gomorra. E a única família na terra, no período dos patriarcas, pela qual o Deus verdadeiro era servido, era por meio de Abraão. Deus fala: eu escolhi você. Então a única família a qual adorava o Deus verdadeiro era a família de Abraão. E ela presenciou ele cultuando a Deus, fazendo holocaustos a Deus, dando dízimo acerca daquilo que ele tinha, servindo ao Senhor com tudo que ele tinha, com sua família. As orações de Abraão. Quem era Abraão, homem tão piedoso, que conversava com Deus? E ela presenciou. A gente percebe então que a religiosidade, aquela momentaneidade com a fé, né, aquele carisma, aquela alegria momentânea, ela não pode nos dar um coração santificado. Se a nossa santificação não estiver enraizada em Cristo, vai acontecer como a mulher de Ló. Quando sairmos do nosso lugar, daquele lugar que gostamos, que é bom, que nos deixa alegre e que atiça o nosso emocionalismo, a gente vai voltar para trás, a gente vai voltar para o mundo. E foi o que aconteceu com a esposa de Ló. Ela olhou para o mundo e ela foi e recebeu o juízo de Deus. Ela se tornou uma estátua de sal. Ela desobedeceu a ordem do Senhor. E a pior coisa, irmãos, para um pecador é ele ser condenado no ato do pecado. Você já pensou? Porque ela não foi pega no momento em que ela estava fazendo um culto, uma oração. Foi bem no ato da desobediência, bem no ato que ela praticou de fato a rebeldia, e Deus usou de juízo para com ela, né? Fazendo com que ela se tornasse assim uma estátua de sal. Então as consequências do emocionalismo, daquela simpatização com a fé, é perigoso, porque a gente acha que a fé é limitada somente a um culto agitado, a um domingo, quando que não. Quando que a santificação verdadeira, ela permeia toda a nossa vida, toda a nossa existência, até a glorificação. Porque a verdadeira santificação, ela não consiste somente num formalismo ou em uma devoção exterior, que é outro perigo que muitos caem. O perigo do formalismo e da devoção somente exterior, de algo que o seu coração, em verdade, como João diz, ainda não aconteceu, não é uma realidade. Então há muito perigo também no formalismo. E essa é uma enorme ilusão, embora infelizmente seja bastante comum entre muitas pessoas, em muitas igrejas, e milhares de pessoas hoje parecem imaginar que a verdadeira santidade só pode se manifestar em grande demonstração de religiosidade corporal, enquanto que não, porque foca demais no formalismo, no externo. Se o irmão Mateus não vinha aqui pregar de gravata, então, porque a irmã está usando uma roupa, né, não está bom. Porque se essa planta aqui não estiver aqui, Deus não vai abençoar e ninguém vai ser salvo. Então as pessoas hoje são tão crianças, imaturas, que perdem o foco do que verdadeiramente é a santidade, que é ser santo, e colocam em coisas do externo. Não adianta nada, irmãos, nos botarmos uma roupa como fazem os arábios, as mulheres que na Arábia só mostram os olhos, muitas delas não pode mostrar o cabelo. Não adianta nada colocar uma roupa da testa até a ponta do dedão se o coração está sujo, se
se o coração está ainda contaminado pelo pecado. Ele vive e deseja o pecado. Não adianta nada. Então o formalismo ele não consegue e não evidencia que de fato o seu coração, o nosso coração é verdadeiramente santificado diante de Deus. Porque essa santificação ela deve estar enraizada no coração. Aqui onde muitas pessoas caem no perigo de querer se isolar. Ah não, porque se minha roupa não estiver até aqui e até aqui, acabou, se eu estou perdido. Isso não é santidade, irmãos. Isso não é santificação. Se o nosso coração não for puro, não ter pureza, não desejar a Deus, não desejar a palavra de Deus, desejar Cristo, é tudo inútil, é tudo vão. Porque de fato, essa santificação é fruto dessa união com Ele. E essa santificação deve estar enraizada não na parte exterior, no formalismo, no modo como alguém levanta a mão, faz uma oração, como faziam muitas pessoas na Idade Média para tomar a Eucaristia. Se não fosse de joelho, não servia. E se alguém tomasse a Eucaristia em pé, para muitos deles, diante de um padre, era falta de reverência. Então, irmãos, essas coisas são inúteis se o nosso coração ainda é cego, escravo do pecado. Isso não é santificação. Santificação é ter um coração inteiramente santificado pelo Senhor. Um coração que outrora se inclinava para o mal, se inclinava para aquilo que é contra a vontade de Deus, contra a santa lei de Deus, mas que agora tem prazer nessa lei, tem prazer em adorar e servir a Deus. E tudo isso, aí entra outro ponto, porque muitas pessoas têm dificuldade com uso e costume. Então como é que fica o uso e costume, que nem a Assembleia de Deus, por exemplo, e outras igrejas? Não pode cortar cabelo, não pode usar brinco. Eles estão percebendo tanto que isso não é santidade, que muitos têm aderido a usar brinco, a cortar o cabelo agora, e a mulher não podia usar calça, quando às vezes tem saias que são pior do que calça, que muitos usam. Então perdem tempo com coisas inúteis, que de fato não podem edificar o nosso coração, e que não evidencia de fato um coração santificado diante do Senhor. Então o formalismo é perigoso. O formalismo nos leva ao legalismo, acharmos que a nossa salvação pode ser adquirida pelas nossas obras. E estamos dizendo assim, com isso, que Cristo é insuficiente, que não necessitava em si Ele morrer por mim. Se eu consigo, se eu posso, se é do meu jeito, então é como Paulo diz aos Gálatas, então Cristo morreu em vão. Se vocês podem, começaram no Espírito, estão indo para a carne agora, então não é assim que se dá a santificação, é no coração que verdadeiramente está unido a Cristo, está unido ao Senhor. O quarto ponto é que a santificação não consiste, que é o que segue acerca do formalismo. A santificação ela não consiste em nos retirarmos de nossas ocupações comuns da vida. Eu já percebi que muitas pessoas, às vezes, se ela não tiver qualquer ocupação na igreja, ela não está fazendo a vontade de Deus. Se ela não estiver fazendo algum ato religioso, ela não está fazendo a vontade de Deus. Para ela está perdida. Se ela não estiver no meio da igreja fazendo alguma coisa, ela se sente... Isso não é santificação, irmãos. Isso não é santificação. Nós podemos glorificar a Deus e evidenciar um coração santificado nas coisas comuns da vida. Deus não só requer santidade, um coração santo aqui, mas em toda a nossa vida. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a santificação ela não consiste em nós retirarmos de nossas ocupações, como muitos fazem, as feiras, os eremitas que se confinam no deserto, e milhares de homens e mulheres que têm se enclausurados dentro das suas muralhas e dos seus mosteiros, e de muitos conventos também, como a Igreja Católica se ensina. Isso é coisa que não evidencia santidade, santificação. E eles querem fazer isso para quê? Qual é o papel? Qual é o papel de se tirar do mundo? Eles acham que com isso eles vão se santificar.
como se o problema fosse exterior, como se o problema fosse externo, quando que não. Aquilo que torna eles pecadores é o coração. Eu posso ir morar sozinho no deserto, numa caverna, lá eu vou pecar do mesmo jeito, eu vou pensar besteira. Você pode ficar sozinho numa ilha, sozinho, você vai pensar coisas que desagradam a Deus. Então ficar e se retirar do meio do mundo, não foi até para isso que Cristo não nos chamou. Ele chamou para que nós vivamos no mundo, e que no mundo assim sejamos sal e luz, para que Ele seja glorificado através das nossas boas obras. Então a verdadeira santificação, ela não leva o crente a evitar as dificuldades, antes ele leva-nos a enfrentá-las no mundo, entre os pagãos, a enfrentá-las e a conquistá-las também. Cristo queria que o seu povo mostrasse que sua graça não é como uma planta estufada, que só pode crescer se ficar abafada. Não, pelo contrário, que só pode se desenvolver num abrigo, numa área. Antes, que mostrássemos que a graça divina é algo forte e poderoso em nosso coração. É a soberana graça de Deus trabalhando no nosso coração, que pode florescer sob quaisquer relações da vida diária, no trabalho, em casa, cuidando de casa, dos filhos, na relação conjugal, no nosso emprego, em prestar o vestibular, em tudo, em toda a nossa área, sobre qual nós podemos florescer sobre quaisquer relações no meio do mundo, e foi para isso que Cristo nos chamou. Ele vai dizer isso lá em João 17,15. Leamos o que ele diz na oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo 15. Quem encontrou pode ler. Não peço que os tire do mundo. Então Deus nos chamou para ser luz no meio mesmo do mundo. No meio do mundo. Aí tem um outro extremo. Irmão Mateus, eu vi um rapaz, um senhor, que trabalha consertando ventilador e tanquinho. Ele disse que de noite ia para um cabaré pregar lá. Um bar, lá num prostíbulo, e entrava lá dentro, ficava só ele lá. Que ficava lá no meio lá do povo lá. Aí já levam para outro extremo. Quando se diz ocupações diárias, envolve as nossas funções cotidianas, trabalho, a nossa vivência, as nossas relações, onde evidenciam de fato se o nosso coração é semelhante ao de Cristo, e se Ele está elaborando, se Ele está fazendo, realizando essa obra em nosso coração. Então as pessoas têm essas tendências sempre de deturbar o que de fato é essa doutrina santificação. Como vimos, que isso é a propensão do pecado do nosso próprio coração. Ela verdadeiramente consiste, a santificação, em nós cumprirmos nossos deveres nas circunstâncias em que fomos chamados por Deus, sejam elas quais forem, sendo um pastor, sendo um obreiro, sendo um diácono, sendo no trabalho também, em casa, criando filho, sendo avó, sendo avô, tudo isso. Deus nos chamou para que nós assim cumpramos o seu chamado e vivamos uma vida de santificação. Então, como o sal em meio à corrupção, ou a luz é também em meio às trevas, nós também, crentes, precisamos também estar no meio do mundo, para que Cristo seja glorificado, como o próprio Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E em quinto, a santificação ela não consiste na casual realização, como diz o autor, de algumas ações corretas. A gente às vezes tem a tendência, fulano fez uma coisa boa, rapaz, ele é um homem santo. Então não é limitada a santificação somente a algumas realizações corretas. Não é bem isso. Você percebe que é algo mais profundo a santificação, o coração, irmãos. Não adianta nada, o ímpio faz isso também. O ímpio ele dá a cesta básica, o ímpio ele cuida do próximo. A igreja católica, tanto de caridade que ele faz. E quantos ímpios têm o coração
cheio de pecado feito bem. Então a gente tem essa tendência de às vezes acharmos que estamos no céu por causa dessas coisas casuais que fazemos. Quando que isso deve acontecer não só de forma casual, mas de forma habitual. Na vida do crente é diferente daquele em que essa obra está sendo realizada. Então é de forma habitual, é um hábito. A santificação não é limitada a algumas práticas. Não, eu estou em determinado lugar, então eu vou fazer coisas boas aqui e tentar ser santo só aqui. Quando que não? Por isso que tem uma frase bem pesada do Dr. Stephen Chernobyl, do século XVI. Ele diz que muitos crentes são santos na Santa Ceia, santos em casa, mas são demônios, vivem como demônios no trabalho. É muito pesado, é uma realidade. Já trabalhei com pessoas que às vezes, conversando comigo, dizem: você é crente? É isso, sou. Aí o outro que trabalha com ele há muito tempo: mas tu é crente? Agora que eu estou sabendo disso, tanto tempo nós estamos trabalhando. Não, mas sou crente. Então você percebe o teor dessa verdade. Como muitas pessoas acham que a santificação só deve ser vivida em algumas ocasiões, quando que não, é um hábito. Aquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, é um hábito dele, já é algo habitual, porque o coração dele está preenchido pela lei de Cristo. Ele busca constantemente fazer a vontade de Deus e viver para a glória de Deus. Então a santificação, ela muda toda a nossa cosmovisão de vida, o modo como enxergamos o mundo, tudo. Que cosmovisão é isso? Uma concepção que você tem do mundo, do modo como você vive agora e do modo como você vivia outrora. Então Cristo ilumina a nossa mente, muda o nosso comportamento, em especial o nosso coração. E um dos frutos, irmãos, mais genuínos, de que evidencia que o nosso coração é santificado e que confirma a nossa união com Cristo, é o amor. É o amor. Você percebe que tem pessoas que não conseguem perdoar facilmente, que guardam rancor facilmente? O coração santificado não vive dessa forma. O coração santificado, ele perdoa, ele ama. Apesar que a pessoa é difícil mesmo, ele ama, ele cuida, ele perdoa. Isso é uma evidência que somos habitados pelo Espírito Santo e de que o próprio Espírito está cuidando, está lidando, está nos lapidando a imagem de Cristo. É o amor. Esse é o mandamento que eu vos dou, Jesus diz: que vos ameis uns aos outros, que vos ameis. Então a santificação genuína, ela manifesta-se no respeito habitual da lei de Deus, bem como no esforço habitual para viver em obediência para Ele, não só de forma casual. Porque muitas pessoas vão ouvir o Evangelho de boa mente. Não, fulano gosta de ouvir a palavra, então será que ele é crente? Então ele é bom mesmo. Será? Tinha um rei que era muito perverso e gostava de ouvir as palavras de Paulo. Vocês se lembram de Herodes? Herodes Antipas? Lá em Marcos, abram comigo, capítulo 6, o versículo 20. Marcos 6, 20 diz assim, acerca de Herodes: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Ele sabia que ele era homem justo e santo, enviado de Deus, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente, escutando-o de forma maravilhado, ele ficava maravilhado com aquilo que João falava, João Batista. E o que ele fez? Com aquela mulher que dançou e agradou a ele, pediu a cabeça de João Batista no prato. Então há pessoas que ouvem o Evangelho e ficam maravilhadas: que coisa bela. E o coração é mau como o de Herodes, a ponto de decapitar e mandar decapitar o profeta, o homem de Deus. Então você percebe que o problema está no coração. Às vezes manifestações casuais não evidenciam que o nosso coração verdadeiramente, de fato, é santificado. A santificação genuína, por último, ela manifesta-se no esforço habitual de fazer a vontade de Cristo.
vivendo em conformidade com os seus preceitos práticos. Aqui é onde vai mostrar a realidade daquilo que de fato aconteceu no nosso coração internamente. Uma pessoa que foi santificada por Deus, ela vai mostrar voluntariamente, habitualmente, aquilo que foi realizado em seu coração. Não só de forma casual, não só como um formalismo, uma religiosidade. Não, mas de forma habitual, voluntária. De forma voluntária, ela vai buscar sempre fazer a vontade de Cristo, vivendo de conformidade com os seus preceitos práticos. Quais são esses preceitos práticos que Cristo nos deixou? A gente pode achar um dos 4 evangelhos, em especial do Sermão do Monte, onde Cristo vai mostrar ali no capítulo 5 a 7 de Mateus as características daqueles que de fato fazem parte do seu reino. Ali são as características, os adjetivos daqueles que de fato foram transformados pelo evangelho de Cristo: os puros de coração, que tem fome de justiça, fome e sede de justiça, que tem um coração puro, que ama a pureza. Então, de fato, irmãos, aquele que tem um coração santificado, ele procura viver sob a vontade de Cristo e em conformidade com a sua santa palavra. E aquele que supõe que esses que foram proferidos são o intuito de promover a santificação, e que o crente não precisa lhe dar atenção em sua vida diária, na verdade é pouco melhor, como diz Riley, é pouco melhor do que um louco. Seja como for, uma pessoa grosseiramente ignorante, porque se Cristo deixou aquelas marcas que evidenciam aqueles que fazem parte do reino de Deus, elas devem florescer em nossas vidas, gradualmente. Então essa realidade interna, essa transformação que aconteceu em nós, ela vai ser evidenciada externamente, gradualmente. Ela vai florescer, ela vai ter fruto, ela irá germinar. E por último, para crescermos, essas são as evidências visíveis, de um coração santificado, que ele vai dizer. Em última análise, manifesta-se por meio da atenção habitual das graças que Deus nos deu em sua palavra, aquilo que conhecemos como meio de graça, que é a oração e a leitura da palavra de Deus. Para crescermos em santificação, não tem atalho, isso é impossível. É impossível não termos um coração santificado sem a oração e sem santificação, não tem como. Não existe atalhos para a santidade. Então esses sinais visíveis, que são feitos de forma habitual, evidenciam que temos um coração santificado, evidencia que Cristo está realizando essa obra em nosso coração e há de completá-la até o seu retorno. Então esses são os sinais visíveis de um homem santificado. Todavia não quero dizer todos, como ele mesmo pontua. Se a gente for ver, destaca lá 12 pontos sobre esses pontos que evidenciam a nossa santificação do coração de forma visível. Mas ele afirma com toda a confiança que as coisas sobre as quais venho falando são sinais bíblicos da santificação, e que aqueles que nada sabem sobre eles dificilmente são possuidores da graça santificadora genuína de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um coração, irmãos, que verdadeiramente foi liberto por Deus, e quem está sendo realizada a obra da santificação, é um coração que de fato foi restaurado, transformado pelo Senhor, e que evidencia na sua vida, na prática, de forma habitual, a vontade de Deus. Tem um coração que floresce, que cresce em santificação, que cresce em graça, que cresce na presença do Senhor. Então aqui temos 2 pontos: a oração e a oração. A oração e a leitura da palavra. São 2 meios de graça poderosos que podemos utilizar gratuitamente, dado a nós pela livre graça do Senhor.
termos acesso ao trono da graça e meditarmos na mente de Deus, que é a sua palavra, para crescermos a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Eu queria falar sobre a distinção, porque se a santificação é um processo e a justificação é um ato de Deus pela fé, como que se dá isso? Então a pessoa pode criar a suposição de que se alguém for justificado pela fé e que Deus pagou a dívida dele, ele não pode fazer nada. Se está pago a dívida do seu pecado por meio do que Cristo fez, muitos engenhosamente acham que não precisam fazer mais nada. Então a santificação ela vai sanar isso. Ela vai mostrar que não. O fundamento da nossa salvação está na justificação pela fé, sim. Mas a evidência de que eu fui justificado por Deus é que eu estou crescendo gradualmente em santidade. Eu estou crescendo nesse processo de santificação, dia após dia. Às vezes menos, às vezes mais. E essa é a vida do crente, de cada um de nós. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Vamos ficar de pé então, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por ter nos trago aqui essa noite, ter nos sustentado, ter nos dado a tua graça, fortalecendo assim o nosso coração, ó Pai, que possamos entender, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Que se não tivermos na videira verdadeira, nós seremos cortados, nós seremos podados e lançados no fogo, como o próprio Senhor diz. Então tem misericórdia de nós, Pai. Nosso coração é desesperadamente mau, corrupto. Eu te peço, Deus, santifica o nosso coração, por tua graça, Senhor, segundo a tua boa vontade. Faz essa obra poderosa em nós, ó Pai, onde a tua graça soberana possa transformar o nosso coração e que assim viemos florescer em graça, no amor de uns para com os outros, vivendo em comunhão, crescendo em graça e em conhecimento, buscando o Senhor, para que não retornemos para aquilo que éramos, ó Pai. A única coisa, ó Deus, que faz com que não voltemos para a nossa vida de lamaçal de pecado é a tua graça. É o amor do Senhor para conosco, Pai, da onde flui toda a santidade, toda a santificação necessária para nós. Então dá-nos um coração, ó Deus, que descansa no Senhor e na tua graça, eu te peço. Continua conosco, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guia cada um dos teus filhos que aqui vieram, aqueles que não vieram, Deus, tem compaixão do teu povo, aqueles que estão enfermos, Deus, tem compaixão, tem misericórdia. Abençoe, Pai, a família dessa semana, o nosso irmão Walter, seus filhos Fernando e o Emily, que o Senhor possa continuar, ó Deus, fazendo com que eles cresçam no conhecimento do Evangelho, da verdade do Senhor, transformando-os, ó Deus, para a tua glória, para que eles possam estar te servindo aqui nessa igreja, Senhor, para o louvor e para a honra do teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre nós e dá-nos um restante de semana abençoado em tua presença. É o que eu te peço, por fé eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos poderem sentar-se, vou dar alguns rápidos avisos. Irmãos, domingo pela manhã é o nosso café. Domingo não vai